heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Com cultura e ricos costumes, é um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. O passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sentem orgulho por fazer parte deste chão, e assim se constrói um futuro com progresso, amor e união. E assim se constrói um futuro com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Com orgulho cantamos esta terra que levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões, terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes
cultura hereditária, orgulhando gerações. Dando sequência à sessão, novamente, em razão da pandemia, estaremos realizando esta sessão com mudança, sendo que, excepcionalmente, solicito aos servidores urbanos para que faça a leitura do resumo da ata da 10ª sessão ordinária, a qual estava e está disponível em sua íntegra para consulta junto à Secretaria da Câmara no site institucional. De matérias de autoria do Executivo Municipal foram apreciadas as seguintes: projetos de lei números 31/2021, 33/2021 e 34/2021, os quais foram todos aprovados por unanimidade. No espaço destinado para a apreciação de requerimentos, deliberou-se os seguintes como segue: proposição sobre o protocolo número 60/2021, de autoria da vereadora Roslane Tenkaten-Butzen, da bancada do Podemos, a qual foi aprovada por unanimidade, com o endosso das bancadas do PT, PSL e PP. Proposição sobre o protocolo número 61/2021, de autoria do vereador Ademir Jablonski, da bancada do Partido Progressista, a qual foi aprovada por unanimidade, contabilizando o endosso das bancadas do PT, PDT, Podemos, PSL e PP. Proposição sobre o protocolo número 62/2021, de autoria do vereador Teonésio Abrão Andrés, da bancada do Partido dos Trabalhadores, a qual foi aprovada por unanimidade, obtendo o endosso das bancadas do PDT, PT, PSL, Podemos e PP. E moção de pesar, protocolada sob o número 63/2021, a qual, depois de lida, recebeu o despacho favorável da Presidência. Ainda, conforme a ordem do dia, no espaço destinado para outras matérias, conforme o artigo 153, parágrafo 1º do Regimento Interno, procedeu-se à leitura do parecer número 09/2021, emitido pela Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, no qual o referido colegiado opinou pela admissibilidade do projeto de lei número 25, de 19 de maio de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025 e da outras providências. Deste modo, cumprindo ao que determina o dispositivo regimental supracitado, o senhor presidente encaminhou a matéria novamente para a referida comissão permanente, com vistas a dar continuidade aos procedimentos e trâmites regimentais. Esgotada a pauta, às 20h36, o senhor presidente, após as comunicações finais, encerrou os trabalhos. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 28 de junho de 2021. Vereadora. Caso contrário, se manifesta. Do dia 11ª sessão ordinária, 12 de julho de 2021. Projeto de lei Poder Executivo.
Projeto de lei número 32, de 9 de junho de 2021, inclui os artigos 8º-A e 8º-B na Lei Municipal número 2400/2010 e da outras providências. Projeto de lei número 35, de 23 de junho de 2021, autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Requerimentos. Proposição de iniciativa da vereadora Claudete Cotes, da bancada do Partido Social Liberal. Proposição de iniciativa do vereador Douglas Gabriel Pitt, da bancada do Partido Progressista. Proposição de iniciativa do vereador Rodrigo Renz, da bancada do Partido Social Liberal. Duas proposições de iniciativa do vereador Teonésio Abraão Andrés, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Duas proposições de iniciativa do vereador Claudemar Houston, da bancada do Partido Social Liberal. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Campinas das Missões, em 9 de julho de 2021, vem assinado pelo vereador Douglas Gabriel Pitt, presidente. Solicita ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e inclusive dos projetos de lei recebidos. Correspondências. Ofício do Gabinete número 01 de 2021, oriundo do vereador Daltro Luiz Bastos, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei legislativo número 01, de sua autoria, datado de 10 de junho de 2021, que altera a redação da Lei Municipal número 1236, de 5 de setembro de 1994, a qual estabelece o Código Tributário do município. Ofício 2525 de 2021, da Superintendência Regional do Norte Gaúcho da Caixa Econômica Federal, notificando a liberação de recursos no valor de R$ 40.788,14, referente à parcela de contrato de financiamento no âmbito do programa Protransportes. E convite da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa para audiência pública com vistas a debater a proposta de crédito emergencial para a agricultura familiar e o papel do Estado nas políticas de crédito, abastecimento, estoques e de compras públicas, a qual realizar-se-á às 18h30 do dia 14 de julho vindouro, em um ambiente virtual da Assembleia Legislativa. Então, agora vamos aos projetos. Projeto de lei número 36, de 28 de junho de 2021, autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 7.000, destinados a atender despesas com a concessão de auxílio ao Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública, CONSEPRO, de Campinas das Missões. Artigo 2º. Resta criada no orçamento vigente a seguinte natureza de despesa. Órgão: Secretaria da Administração e Planejamento, Unidade 1, Função 6, Segurança Pública, Subfunção Policiamento, Programa Segurança do Cidadão, Ação: Apoiar entidades com viés de segurança, natureza da despesa, auxílios, valor R$ 7.000. Artigo 3º. Para a cobertura do crédito a ser aberto em conformidade com o artigo 1º, servirão recursos em igual valor, originados da seguinte redução de verbas do orçamento vigente. Unidade orçamentária: natureza de despesa, diárias, civil, R$ 7.000. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campinas das Missões, vem assinado pelo prefeito Carlos Yost. Projeto de lei número 36 encaminha para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Projeto de lei número 37, de 28 de junho de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal conceder auxílio ao Conselho Municipal Pró-Segurança Pública, CONSEPRO, e da outras providências. Artigo 1º. Em conformidade com o artigo 32 da Lei Municipal número 3.190, de 14 de outubro de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021 e as disposições da Lei Municipal número 2.526, de 16 de novembro de 2011,
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio ao Conselho Municipal Pró-Segurança Pública, CONSEPRO, de Campina das Missões, no valor de R$ 7.000, através de convênio. Artigo 2º. Os recursos deverão ser empregados na construção de uma cobertura que servirá de garagem para as viaturas da Brigada Militar de Campina das Missões. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta da seguinte dotação do orçamento vigente. Órgão: Secretaria da Administração e Planejamento. Unidade 01. Função Segurança Pública, subfunção Policiamento, Programa Segurança do Cidadão, ação: apoiar entidades com viés de segurança, natureza da despesa: auxílios, valor R$ 7.000. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campina das Missões, vem assinado pelo Prefeito Carlos Justo. Projeto de lei número 37, encaminho para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Projeto de lei número 38, de 9 de julho de 2021. Autoriza o Poder Executivo a alienar bens móveis e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar os seguintes bens móveis de propriedade do município de Campina das Missões. Descrição: um veículo GM Vectra, placa ACB 0016, ano 1995, cor azul, valor mínimo R$ 1.250. 2. Veículo da Volkswagen Polo Sedã 1.6, placa AID 0304, ano 2005, cor cinza, valor mínimo R$ 1.950. 3. Veículo Ford EcoSport XLT 1.6, placa DJO 0373, ano 2004, cor verde, valor mínimo R$ 10.000. 4. Veículo Volkswagen Paraty 1.8, placa ALT 0810, ano 1996, cor branca, sucata, valor mínimo R$ 700. 5. Veículo Ford EcoSport GL 1.6, placa ILB 7436, ano 2004, cor branca, sucata, valor mínimo R$ 700. 6. Veículo GM Prisma, placa IRI 5550, ano 2010, cor branca, valor mínimo R$ 14.600. 7. Minibus Van Fiat Ducato, placa IPD 3155, ano 2008, modelo 2009, cor branca, valor mínimo R$ 35.000. 8. Veículo GM Spin, placa IUL 6023, ano 2013, cor branca, valor mínimo R$ 30.000. 9. Veículo Fiat Uno Mille, placa HCJ 5973, ano 2006, cor preta, valor mínimo R$ 2.000. 10. Caminhão Ford Cargo C1317, placa INI 0417, ano 2006, cor branca, carroceria do tipo caçamba basculante, valor mínimo R$ 41.000. 11º, sucata de metal, tanques de armazenamento de água, peça de veículos e demais objetos inutilizados, valor mínimo 65 centavos por quilo. Artigo 2º. A alienação será efetuada através de processo licitatório para leilão. Artigo 3º. Os bens constantes no artigo 1º deverão ser ofertados em primeiro leilão com o lance mínimo inicial, conforme o valor que os mesmos foram avaliados pela comissão de avaliação nomeada pelo prefeito municipal. Parágrafo único. Fica igualmente autorizado o Poder Executivo a realizar um segundo leilão para os bens que não forem alienados no primeiro leilão, com uma redução de 20% no valor do item. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Campinas das Missões, vem assinado pelo prefeito Carlos Juste. Projeto de lei número 38 encaminha para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Projeto de lei número 39, de 9 de julho de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar contrato de comodato de uma grade aradora e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder em regime de comodato à Associação Agrícola São Roque da linha 12 uma grade aradora Globe de 24 discos com controle remoto da marca Kohler, tombado pelo patrimônio, número, placa. Artigo 2º. Os encargos relativos à manutenção, reparo e conservação do bem descrito no artigo 1º e as demais despesas que se fizerem necessárias ao uso a que se destina serão de responsabilidade da associação comodatária que receberá o equipamento. Artigo 3º. Fica o Executivo Municipal autorizado a fiscalizar a manutenção, a conservação e a destinação do bem concedido em comodato, sob pena de, em verificando a má utilização ou utilização diversa dos fins mencionados nessa lei, ser rescindido o contrato de comodato. Artigo 4º. Caso a associação resolver rescindir o contrato de comodato ou devolver o equipamento, deverá comunicar ao município com antecedência mínima de 30 dias, o qual fará a vistoria das condições em que se encontram os bens cedidos. Artigo 5º. O comodato que trata esta lei terá vigência inicial de 4 anos, podendo ser prorrogado por iguais períodos, desde que se demonstre a devida utilização dos equipamentos cedidos. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campinas das Missões, assinado pelo prefeito Carlos Juste. Projeto de lei número 39 encaminha para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está aberto o espaço para comentários a respeito das correspondências e matérias lidas. Ninguém querendo se manifestar, abre o espaço de 2 minutos para manifestações individuais dos vereadores. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ademir. Senhor presidente, comentar aos nobres colegas vereadores, vereadoras, pessoal que nos assiste pelo Facebook. Só queria fazer uma pergunta ao líder do governo, Claudemar. Como é que foi o encaminhamento dos meus pedidos que eu fiz na última sessão aí? Receberam bem lá e deram uma resposta aí, como é que vai ser o procedimento do atendimento daquelas questões que eu fiz do pedido de providência e daqueles locais que estavam em alagamentos. Com a palavra aos vereadores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Claudemar. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, a todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. No outro dia já, estive reunido com o prefeito e com todo o pessoal responsável, passando aí a todas as demandas que foram solicitadas na última sessão, e foram bastante realmente, né? Mas todas foram passadas, o pessoal entende como sendo de necessidade e foram colocados na lista para serem executados. Logicamente, aí tivemos alguns dias de chuva, dias fechados, então ficou um pouco difícil conseguir concluir tudo, até porque você tem bastante realmente, né? Então, hoje a máquina tem passado e amanhã já tem chovido, então é um pouco difícil realmente para os operadores e todas as equipes aí que estão com essas demandas. Mas o pessoal deu a garantia de que vai ser feito, com toda certeza. Com a palavra, o vereador Ademir. Agradeço pela resposta, é bom esse diálogo, né? Aí as pessoas também perguntam para nós e a gente tem como responder o que foi decidido. Obrigado. Com a palavra, os vereadores. Com a palavra, o vereador Teonésia. Palavra, senhor presidente. Cumprimentar a todos, todas, colegas vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, as pessoas que nos acompanham pela página, Facebook.
Eu tenho escrito uma moção de apoio que está colocada como número 3, que não vai passar por esta sessão, e convido os colegas para, depois da sessão, se assim acharem, para assinar esta matéria. É uma matéria em relação à educação do Estado. Tem toda a argumentação, são 9 argumentos, e eu me inscrevi depois no grande expediente, porque a demanda é grande. Se por um acaso não der conta agora, presidente, depois então a gente conclui esse trabalho. O que a moção trata? Por exemplo, diz assim, ó, categoria dos trabalhadores em educação amarga um intenso processo de empobrecimento, sem qualquer reposição salarial, desde novembro de 2014. Novembro de 2014. Por mais de 60 meses, os profissionais da educação receberam salários atrasados, parcelados, desprovidos do direito de conhecer exatamente o dia que receberam o seu pagamento. De acordo com o INPC, a inflação acumulada de novembro de 2014 até o presente momento chega a 44,18%. Ou seja, os trabalhadores em educação do Estado do Rio Grande do Sul estão tendo 44% de valor, de poder de compra a menos. Aí nós podemos imaginar quem mora numa periferia de Porto Alegre, por exemplo. A questão da cesta básica. A cesta básica era de R$ 342, arredondando, em novembro de 2014. Hoje ela é R$ 637. Com a aprovação das reformas da Previdência, no país e no Estado, os professores que estão aposentados, que contribuíram, no meu caso, por exemplo, 38 anos e 4 meses de contribuição para a aposentadoria, com o título de IP Previdência, colegas. Simplesmente, a partir de novembro de 2019, janeiro de 2019, com a aprovação do nosso governador Leite, passamos a contribuir novamente. Quer dizer, contribuiu com a aposentadoria, o profissional da educação, e passa a contribuir novamente na hora que ele está aposentado. Além do arroxo salarial, que está extremamente defasado, o vale-refeição, por exemplo, é de R$ 10,11 por dia. O último reajuste em 2018. Dados do DIESE demonstram que as despesas com o pessoal do Estado em 2021 atingiram o menor comprometimento. Então, colegas, presidente, como o tempo se exauriu, depois eu concluo. Obrigado. Sim. Passo a palavra aos vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcelo. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, os funcionários desta casa, o pessoal que nos acompanha através das redes sociais. Aproveitar esse espaço aqui para enaltecer um pouco o esforço e o trabalho das atletas e das famílias das atletas campinenses que estão encaminhadas em clubes de futebol profissional. Então, ultimamente, o futebol feminino voltou de novo com mais força no cenário gaúcho e no cenário nacional. Então, valorizando essa categoria, nós podemos ver hoje em nosso município, nós temos encaminhadas a Brenda de Flieger, que está na DEL de Santa Catarina, e também a Pietra Reicher, que está encaminhada no Esporte Clube Internacional de Porto Alegre, que todos bem conhecem. A Brenda, nos últimos dias, incluindo uma equipe de Iranduba, do Amazonas, ela jogou o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-16, sendo que ela tem 14 anos de idade. Então, um potencial enorme para nós ter, quem sabe futuramente aí, uns atletas campinenses, como nós podemos ter o exemplo também da Andressinha, cidade vizinha de Roque Gonzalez, que hoje está na seleção brasileira. Então, vale o esforço dessas atletas. E também, junto com a equipe, estava outra atleta de São Paulo das Missões. Ambas jogaram, então, no Campeonato Sub-16 brasileiro. Com isso, também quero enaltecer, e todos conhecem, o grande trabalho
que fez o Luciano Machado frente ao Sport de Campina das Missões e também das escolinhas que potencializou essas meninas para poderem estar onde estão hoje. Então, nossos agradecimentos a ele também e peçamos que esses trabalhos continuem junto ao setor de esporte do nosso município e para termos futuramente mais encaminhamentos dessas relevâncias no esporte do nosso município. Então, também em 2019, as atletas campinenses, a Carla Tojevski e Camila Green, elas foram campeãs gaúchas pelo Inter. Então, vejam onde é que foram parar as nossas atletas. Fruto de trabalho, com certeza. Esporte é saúde, esporte é vida, ajuda na formação pessoal dessas crianças e adolescentes e com certeza é um sonho de todo adolescente, um menino, uma menina em ser um jogador de futebol. E é aqui, no nosso meio, que a gente encaminha essas pessoas. Então, foram várias situações, até inclusive as escolinhas de Campinas jogaram vários campeonatos e acredito que daqui a uns dias volta a acontecer de novo esses campeonatos regionais, até campeonatos, torneios estaduais. Tivemos exemplo em Santiago, que participaram por várias vezes, e muitas vezes sagraram-se campeãs as meninas e também os meninos que foram para lá. Então, pensamos que esse trabalho continue na medida do possível, agora a hora que voltar de novo à normalidade, que podemos trabalhar em cima disso, em cima do esporte campinense, que regionalmente é bem conhecido, e pensamos que isso continue a ser relevante no nosso município. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Com a palavra a vereadora Claudete. Quero cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, as pessoas também que nos acompanham pelas redes sociais. Eu só queria aproveitar o espaço para parabenizar mais uma vez a Secretaria de Obras pelo excelente trabalho que fizeram nas estradas do interior, as que já foram então executadas. Semana passada foi a vez da Amador Sul, onde foram colocados bueiros, limpados valetas, resolvendo problemas que há anos vinham se arrastando, como vinha uma chuva forte e a água invadia logo a estrada da Perdão. Então toda a equipe está de parabéns. Também queria aproveitar, se recebi o pedido lá do pessoal da terceira idade, para colocar como forma de proposição aqui. E se tiver mais alguém que tenha alguma ideia, alguém da comunidade precisar da gente, a gente sempre está aqui. É só chamar a gente que a gente está ali para conversar e tentar resolver. Obrigada, era isso. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Daltro. Cumprimentar, senhor presidente, colegas, cumprimentar também aos funcionários da casa e dizer para vocês da alegria, da felicidade de nós campinenses. Ultimamente foi noticiado, e isto é fato, muitas emendas parlamentares foram protocoladas e algumas empenhadas. Isso é salutar, isto é importante. Cumprimentar também aos internautas que nos ouvem, e é especialmente para eles que eu quero falar, que isso sirva de guia, de âncora, para as próximas eleições. Nós teremos eleições no ano que vem, principalmente no que tange a senador, deputado estadual e federal. Claro que governador e presidente também é importante. Eu vejo em praticamente todas as eleições anteriores, muitas pessoas fazendo votos em nosso município que nem sabem da existência de Campina das Missões. Então seria salutar que os nossos munícipes observassem quais são os parlamentares que se identificam com o nosso município. Não votar em pessoas porque alguém indica, porque é cantor, porque é jogador de futebol ou alguma outra atividade aí que não tem nada a ver com o nosso município. Votar, então, em pessoas que se identificam com o nosso município, que contribuem e que mandem emenda para nós. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra aos vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar. Aproveitar o gancho do Daltro. A gente até estive antes olhando alguns ofícios que a gente recebeu. Começo do mês de junho, dos empenhos, das emendas dos deputados, né? Liberando já a primeira, algumas liberando a primeira parcela, mas que eu me refiro é nas ruas que vão ser feito o calçamento. Me deixa um pouco indignado que essas obras nessas ruas a coisa não está andando. A empresa realmente que ganhou a licitação está deixando a desejar. Se for olhar o calçamento que eles já fizeram no bairro Primavera, esquina Campina, principalmente, as pedrinhas que foram colocadas lá já estão, a maioria já se desmanchando. É lamentável isso. Só que ainda está na hora de nós, o executivo principalmente, dar uma resposta para o povo, porque o povo está esperando há muito tempo isso aí. E esses empenhos foram feitos no começo do mês, nos primeiros dias do mês de junho. Nós já estamos hoje no dia 12 de julho. Eu não vi nenhum movimento em nenhuma rua ainda que entrou esses valores na conta do município. Fora ainda das ruas que são beneficiadas com Avançar Cidades. É lamentável. Engenheiro, não sei se temos. Só para assinar, porque engenheiro desse tipo, realmente, porque isso eu falo porque realmente ele não sabe o que é uma terraplanagem. Porque eu, inclusive, estive com a máquina numa oportunidade na Rua do Oriental, ele chegou lá, ele não sabe o que é uma terraplanagem. Então eu não sei o que é esse engenheiro. Eu acho que temos, quem sabe até peço para o líder do governo, né, que leva essa mensagem ao prefeito, ao executivo, né, temos que cobrar mais da parte da engenharia. A parte da engenharia está, no meu ver, está um fracasso. E se a empresa que ganhou a licitação não está trabalhando conforme as regras, eu acho que cancela a licitação e você faça uma nova licitação, para que as coisas andam, né? As ruas andam, ruas fechadas ali, metade de calçada, metade não. O povo precisa entrar nas suas casas, não tem acesso às suas garagens. Os passeios, gente, se vocês forem olhar os passeios que essa empresa fez, isso é lamentável, é lamentável. Eu acho que está na hora de nós dar uma resposta para a população, né, sobre essas ruas a serem calçadas, né? Porque, na verdade, o serviço dessa empresa está devagar. Conforme, então, a inscrição no livro do grande expediente, passo a palavra para o vereador Teonésio Abrão Andrés, pelo prazo de até 5 minutos, conforme o artigo 86 do Regimento Interno. Obrigado, senhor presidente. Apenas para continuar, então, colegas, essa ideia da moção, apesar da LC 173, que foi aprovada no Congresso, não prever reposições, aliás, não prevê aumentos, ou veta aumentos, ela não prevê, que não menciona em nenhum lugar que não se possa dar reposição salarial. E, por fim, ainda, nos argumentos da moção, dizer de que a educação precisa ser prioridade, e é essencial, né? No meio da pandemia, forçar a abrir escolas, né? Numa pandemia que se acentua e que é uma das maiores nos últimos 100 anos. Então, nós estamos clamando por reposições salariais. Aqui eu fui pesquisar algumas tabelas, apenas para conhecimento de todos e de todas. O Rio Grande do Sul, nos 27 estados da federação, mais o Distrito Federal, é o estado que está em último lugar em pagamentos profissionais de educação. Salário de R$ 1.298 por 40 horas. O Maranhão é o estado que melhor paga os profissionais de educação, R$ 5.751.
E aí, se nós olharmos o estado do Maranhão, o estado do Rio Grande do Sul é o quarto mais rico da federação. E o último que paga os professores, que menos paga o professor. O estado do Maranhão é o 22º estado mais rico da nação. E é o que melhor paga os profissionais de educação. Logo, logo nós veremos que esse resultado vai acontecer e nós vamos empobrecer ainda mais. E para concluir, eu tenho aqui o piso salarial profissional nacional da categoria dos professores. Dos professores e dos agentes educacionais, mas mais se refere a professores. Ele começou em 2009, com o valor de R$ 950, isso tudo para 40 horas. Foi ascendendo, ascendendo, ascendendo. Chegamos em 2020 com R$ 2.886,15 para 40 horas. No final de 2020, para a reposição de 2021, o governo disse que, porque ele se refere sempre aos 2 últimos anos nominais, o governo disse que houve queda no investimento aluno-ano. Repito, queda no investimento por aluno-ano no nosso país. 2,6%. Então, por essa razão, para esse ano de 2021, o piso salarial nacional não teve reajuste. Então, a gente está penando para que o Estado olhe os trabalhadores de educação, dê as reposições. Nós sabemos que 44% prejudica muito e está penando os profissionais de educação. Muito obrigado e gostaria de contar com o apoio dos colegas na assinatura da moção. Muito obrigado, presidente. Passamos agora para a apreciação dos projetos de lei que constam na ordem do dia. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 32. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 20, de 9 de julho de 2021. Matéria: projeto de lei número 32, de 9 de junho de 2021, inclui os artigos 8A e 8B na Lei Municipal número 2400/2010 e da outras providências. Assunto: parecer individual. Parecer: considerando que, através da presente matéria, objetiva-se incluir no regramento atinente ao plano de carreira do magistério as gratificações por tempo de serviço conquistadas aos 15 e 25 anos de efetivo serviço público, bem como os avanços trienais. Considerando que este colegiado, sabedor de quais tais adicionais por tempo de serviço já estão contemplados na Lei Municipal número 991/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores municipais e de posse da orientação técnica número 15.297/2021, emitida pela assessoria jurídica do IGAM, orientação essa que ratificou a existência de tal regramento para qual os profissionais do magistério também estão vinculados, por se enquadrarem na condição de servidores do município, sendo que, em razão de tais vantagens, sendo de natureza estatutária, orientou-se que é desnecessária a inclusão das mesmas também no plano de carreira do magistério e, considerando que esta comissão, por meio do ofício número 01/21, CCRBIS, buscou esclarecimento junto ao autor do projeto de lei com vistas a elucidar as questões acima observadas, o qual, por meio do ofício número 246/2021, justificou que, em se tratando de servidores com regras específicas, como no caso concreto do magistério, o correto seria justamente que todas as regras aplicáveis a este estejam previstas na sua legislação própria, sendo que a presente demanda se trata inclusive de sugestão do controle interno, cuja cópia do memorando número 20/2021 foi encaminhado em anexa, razões pelas quais
Esta comissão, embasada nos esclarecimentos formalmente recebidos, é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para a consideração do plenário. Sala de atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 9 de julho de 2021. Assinado pelo vereador Daltro Luiz Bastos, presidente, Ademir Jablonski, relator, vereador Rodrigo Rentz, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 32. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Daltro. O projeto de lei número 32, ele inclui os artigos 8A e o 8B na lei municipal, que é a lei 2400, isso é uma lei de 2014. Ela, só para esclarecer, ela não revoga nenhum artigo, nenhum. E apenas regulamenta o plano de carreira do magistério e as gratificações por tempo de serviço. Por que isto? Porque o Tribunal de Contas está questionando no momento da aposentadoria do servidor e entende que é necessário esse ajuste. Então, nada mais do projeto de lei número 32, o projeto de lei número 32, que questão de regulamentação. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra aos vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Teonésio. Só para sublinhar aquilo que o vereador Daltro coloca, e isso também quer dizer valorizar os profissionais de educação. Que bom que isso acontece e que bom que vão receber os 15% aos 15 anos e os 25% aos 25 anos. Parabéns, muito obrigado. Com a palavra aos vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de lei número 32. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 35. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Parecer número 10, de 5 de julho de 2021. Matéria: projeto de lei número 35, de 23 de junho de 2021, autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Assunto: parecer individual. Parecer: considerando que, através da presente matéria, objetiva-se criar os mecanismos legais junto ao orçamento vigente do município para atender à demanda de contratação de serviço de consultoria do SEBRAE como forma de alavancagem empresarial e, por consequência, contribuindo em prol do empreendedorismo, resultando numa maior arrecadação de tributos. Considerando que, por meio da presente demanda de trabalho, de capacitação, abranger-se-á inicialmente 25 empresas de nosso município, promovendo o foco da gestão de caixa e capital de giro, marketing digital na prática e modelagem de negócios, como também identificação e acesso a novos mercados. E, considerando que os propostos serviços de consultoria e suporte do SEBRAE estarão voltados também para o trabalho de organização e elaboração do Plano Municipal do Turismo. Ante o exposto, esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para a consideração do plenário. Sala de atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 5 de julho de 2021. Vem assinado pelo vereador Marcelo Rentz, presidente, Claudete Cotts, relatora, Roslaine Tenkaten-Butzen, secretária. Está em discussão o projeto de lei número 35. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, estão reunidos com a Comissão de Orçamento, junto com a vereadora Claudete, a vereadora Roslaine, entendeu? Nosso parecer favorável ao projeto de lei da abertura do crédito especial para atender uma consultoria junto às empresas do SEBRAE. Então, é um projeto de lei que abre um crédito especial no orçamento vigente, criando então os mecanismos legais para que possam ser utilizados, no valor de R$ 4.700, onde as empresas então terão direito ao consultor técnico do SEBRAE, auxiliando na formação e na gestão
dos cursos ou na capacitação da área da gestão de caixa, capital de giro, marketing digital na prática, modelagem de negócio e identificação de acesso a novos mercados. Então, o que acontece com esse projeto? A empresa fica com a disposição de um consultor técnico do SEBRAE, que, na medida do possível, quando ambos terão essa oportunidade e terão tempo de fazer essa consultoria, será feita a visita em loco na empresa e também, posteriormente, essa consultoria. Cada curso, então, a capacitação tem uma carga horária que é de suma importância para as empresas, ainda mais nesse período aí, para se fortificar, para alavancar os seus negócios. Então, acho que é um bom investimento para as nossas empresas, para os nossos empreendedores do município, inicialmente com 25 empresas contempladas e, na medida do possível, assim, quando tiver novas oportunidades, outras empresas podem ser contempladas. Então, deu nosso parecer favorável e pensamos para que os demais colegas, então, se posicionam favoravelmente também para criarmos esses mecanismos legais e que o Executivo possa fazer o repasse desse valor aí para essa consultoria. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de lei número 35. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Passamos agora para a leitura, discussão e votação dos requerimentos apresentados. Solicito a leitura da primeira proposição apresentada. Proposição. A vereadora da bancada do Partido Social Liberal, PSL, que apresenta e subscreve, requer, após os trâmites legais e depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja oficializada a correspondência ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo a realização de projeto, objetivando a instalação de uma academia ao ar livre na comunidade da linha Amadeu Sul, para disponibilizar aos moradores. Campina das Missões, 6 de julho de 2021, vem assinado pela vereadora Claudete Cotes. Está em discussão a proposição. Com a palavra os vereadores. Com a palavra a vereadora Claudete. Caros vereadores, eu recebi esse pedido da terceira idade lá da comunidade. Então, eles têm interesse que o Executivo adquira esses equipamentos, porque eles consideram a realização de exercícios físicos bastante necessários para ter mais qualidade de vida e mais saúde, né? Então, não precisa nem explicar muito que todo mundo já sabe que é de suma importância a prática de esportes, né? E também, como ficou bastante restrito por causa da pandemia, de se reunir, então seria interessante o Executivo considerar, e peço o apoio de vocês também. Seria isso. Com a palavra os vereadores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcelo. Presidente, colegas vereadores, vereadoras, aproveitar para parabenizar a vereadora Claudete pela proposição, sendo que proposição que já tramitou aqui nessa casa para outras comunidades também. Acho que seria interessante levar ao Executivo estudo de viabilidade para que trabalhe, quem sabe futuramente, uma colocação de alguns equipamentos em todas as comunidades, que todas as comunidades tem a sua demanda, tem o pessoal que realmente necessita fazer algum exercício, principalmente pessoal mais idoso, então, que não consegue mais praticar muitos exercícios mais efetivos, então seria interessante essa situação. Então, parabenizar novamente e o colega Tenésio vai pedir o endosso em nome do partido. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Teonésio. Parabéns, vereadora. Acho que nós temos que dar atenção a essa categoria que está em crescente e que agora está realmente uma situação delicada. E quero dizer de que numa reunião esses dias na escola Andrei Maruziak, esteve presente lá o prefeito, a secretária de Educação e mais uma adjunta da Educação, não me lembro o nome dela agora. O prefeito foi muito claro e gostei muito do que ele disse naquela reunião, no tocante à questão das academias. A vereadora Admir está inteirado disso,
que aquele kit que vem do governo federal é uma coisa assim, para brincadeira, não é uma coisa que pode ser levada a sério. O prefeito tem toda a razão quando afirmou isso. E daí o prefeito vai procurar atender esses pedidos para Tereza, para Paca Norte, para a comunidade da Amadeu Sul, com o recurso livre. E aí vamos com certeza fazer uma coisa de bem mais qualidade, né, vereador Ademir, do que aquilo que nós esperávamos receber do governo federal. Então, parabéns e peço endosso em nome do partido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ademir. Primeiramente, eu quero parabenizar, então, a colega vereadora Claudete pela proposição. Eu até podia ter incluído na minha proposição também ali em Amadeu Sul, mas em respeito, nem você que é de lá, então quase tinha certeza que você também ia fazer esse pedido e estamos aguardando a resposta, né? Então do deputado, né? Que propôs uma emenda para a aquisição de equipamentos, mas na verdade ela veio como para outro fim, né? Mas estamos lutando, estamos conversando quase no dia a dia, eles estão tentando lá com o Ministério para ver outra forma, né, de adquirir esses equipamentos, né? Tomara que eles consigam, né, modificar alguma coisa lá no Ministério que venha para facilitar então para o Executivo adquirir esses equipamentos, né? Aí ia ser bem mais fácil, né? Pega e faz, compra pelo município, meio pelo recurso livre, então, né, como se diz. Aí podia beneficiar bem mais comunidades. Mas estamos na luta, não podemos desistir, né? E parabenizar mais uma vez, Claudete, e esperamos que modifiquem lá essa lei no Ministério, daí vamos poder também contemplar mais comunidades, não só da Amadeu Sul, mas também com outras que estão esperando. Seria isso, senhor presidente. E também pedir endosso no do Partido Progressista. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Roslaine. Cumprimentar o presidente, os colegas vereadores, colega Claudete, parabenizar pela proposição e dizer que como é bom que hoje os idosos estão pedindo esses aparelhos. Antigamente, quando a gente insistia que os idosos deveriam fazer uma atividade física, o discurso sempre era o mesmo, mas eu caminho o dia inteiro. Não é mais assim. As pessoas têm que se movimentar e têm que ter o equipamento para isso. O Partido Podemos pede endosso da proposição. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Daltro. Parabenizar a proponente e concordar com a colocação do colega vereador Marcelo. Esses equipamentos poderiam ser colocados em todas as comunidades. Claro, as que têm interesse. Talvez algumas não tenham, também tem que ser respeitado, né, a vontade deles. Mas as que queiram poderiam ser colocados, mesmo porque eles não têm um custo muito elevado. Então, se fizesse parcerias, quem sabe, no município, um pouco de recurso externo, uma quantia de recurso próprio, não seria tão difícil e poderia ser feita de forma gradual, então, contemplando a todas as comunidades que têm interesse. E eu, em nome do PDT, eu peço o endosso. Endosso concedido. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoal que está em casa assistindo pelo Facebook. A proposição da colega é muito importante para a saúde física e também mental para quem usa, não só para a terceira idade, né? Mas achei importante a fala do colega Ademir, que também parabenizar mais uma vez porque ele buscou o recurso, o deputado atendeu ele, e isso eu acho muito importante, nós ter o contato direto com os deputados e eles fazem o possível e tentam trazer alguma coisa para o nosso município. Até como o colega Dalto comentou antes, nós temos que lembrar quem ajuda o nosso município e quem está sempre olhando por nós.
E também, antes acabei não falando, agradecer ao deputado Sanderson, que em menos de 7 meses de governo ele já nos enviou uma reta escavadeira hidráulica. E, em nome de sua equipe, agradecer a ele por essa máquina que nós recebemos, e é muito importante para o nosso município se desenvolver cada vez mais. E com a importância da matéria da colega, eu peço endosso em nome do partido PSL. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação a proposição apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Solicito a leitura da segunda proposição apresentada. Proposição. O vereador que esta subscreve da bancada do Partido Progressista, PP, requer nos termos regimentais e depois do ouvido plenário desta Casa, que seja enviado ofício ao Poder Executivo de Campina das Missões, requerendo ao mesmo que, através do setor competente da Prefeitura Municipal, proceda à instalação de redutores de velocidade, quebra-molas, com placas indicativas nos 2 sentidos da avenida da linha Paca Norte, com vistas a diminuir a velocidade dos veículos e aumentar a segurança nessa. Campina das Missões, 7 de julho de 2021, assinado pelo vereador Douglas Gabriel Pitt. Nesse momento, passo a presidência para o vice-presidente vereador da Altro, Luiz Bastos. Eu assumo a presidência e já coloco em discussão a proposição apresentada. Com a palavra, os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Passa a palavra ao proponente, vereador Douglas. Cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, as pessoas que estão em casa nos assistindo. Fiz mais uma vez essa proposição a pedido de alguns moradores lá da comunidade da linha Paca Norte. Proposição essa que apresentei no ano de 2018, passou por essa casa, não fui atendido. E o pessoal, alguns moradores lá vieram me procurar de novo que eu apresentasse essa proposição, que é para pedir os redutores de velocidade, quebra-molas, com placas indicativas nos 2 sentidos da avenida, então, da linha Paca Norte. Esses quebra-mola, com certeza, se for atendido com essa proposição, eu acho que é de suma importância. Não coloquei quantidade, eu acho que cabe ao setor competente do município avaliar a quantidade de quebra-molas, 1 ou 2. Sabemos que lá tem comércio, tem sociedade, salão da sociedade, tem igreja, a escola, escola que é o mais principal, que deveria cuidar um pouco do trânsito. As pessoas, o trânsito vem cada vez aumentando, e a velocidade dos veículos estão aumentando cada vez mais. E então pedisse que fosse atendido com essa proposição para dar mais segurança às pessoas que lá transitam, aos alunos, às pessoas que vão para a comunidade, às pessoas que vão para a igreja, Em outras oportunidades também já vim pedindo em outros locais, quebra-mola, e esse ano, na gestão passada também, as pessoas vêm procurar as líderes, nós que somos as lideranças, e a gente então faz o máximo para atender a cada um lá da comunidade da linha Paca Norte. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Teonésio. Obrigado, presidente. Endossar aquilo que o vereador Douglas diz e dizer que realmente alguns lá, a avenida é 40 km por hora, se não me falha a memória, Automaticamente, quando você ingressa numa avenida, você sabe que é 40 por hora, mas a gente tem percebido lá pessoas andando a 80, 90, 100 por hora. Então, realmente fica perigoso as crianças aí atravessando, que a avenida, ela cruza a escola, fica entre a escola e o comércio, e as crianças, às vezes,
fogem, né, e passam pela avenida. Eu mesmo presenciei situações de quase acidente lá. Então, parabéns, vereador, e gostaria de sublinhar, sim, no sentido de que fosse não aquela lombada, que fosse aquela lombada alongada, tipo aquela que tem aí na frente do LIR, do Mercado LIR, esse tipo aí, né, que fosse assim. Obrigado, presidente. E, desculpa, presidente, mas pedi também o endosso da matéria. Endosso concedido. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação a proposição apresentada. Quem estiver a favor, continua como está. Caso contrário, se manifeste. Proposição aprovada por 8 votos. Neste momento, então, eu devolvo a presidência ao titular, vereador Douglas Gabriel Pita. Agradeço ao vereador Daltro e reassumo a presidência e de imediato já solicito a leitura da terceira proposição apresentada. Proposição, moção de apoio. O vereador que esta subscreve da bancada do Partido Social Liberal, PSL, requer nos termos regimentais e com o apoio dos demais edis desta Casa, que o Poder Legislativo de Campina das Missões envie moção de apoio à regulamentação da Polícia Penal do Rio Grande do Sul, ao governador do Estado, ao vice-governador, ao presidente da Assembleia Legislativa, ao secretário estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, ao superintendente dos Serviços Penitenciários, SUSEP, bem como à presidência da Associação dos Servidores Penitenciários do Rio Grande do Sul. Campina das Missões, 6 de julho de 2021, assinado pelo vereador Rodrigo Rentes. Está em discussão a proposição. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo. Essa proposição, uma moção de apoio, foi procurado nessa última semana por um integrante da SUSEP, de Campinas Missões, que trabalha na SUSEP, me pediu para enviar essa moção, pois o nosso estado é um dos 5 ou 6 estados do Brasil que ainda não regulamentou a Polícia Penal. O que é Polícia Penal? Que hoje é os que trabalham na SUSEP só podem trabalhar nos presídios. Com a regulamentação da Polícia Penal, o Estado ganha em torno de 5 a 6 mil policiais a mais, sem aumentar de modo os gastos. O salário vai continuar o mesmo para todos os que hoje estão na SUSEP. O Estado, com este contingente a mais de policiais, pode planejar e organizar mais operações contra o crime. Além disso, podem confeccionar boletim de ocorrência e abortar suspeitos. Com a criação da Polícia Penal, não terá como privatizar os presídios, pois o maior medo é de uma facção criar uma empresa de fachada, ter uma concorrência e conseguir ganhar uma concessão, talvez. E também os policiais hoje só podem realmente ficar na SUSEP, não podem atender assim, como eu li aqui, fazer uma abordagem a um suspeito. Isso eu acho muito importante, porque quanto mais segurança nós tiver, melhor vai ser para o cidadão de bem. Então, ele me pediu e com muito carinho eu atendi ao pedido dele e gostaria de fosse aprovada essa moção. Com a palavra aos vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Teonésio. Acho que tudo que soma para aumentar a segurança é bem-vindo. Parabéns, vereador. E em nome do Partido dos Trabalhadores, peço endosso. Endosso concedido. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ademir. Parabenizar, então, o vereador Rodrigo pela moção de apoio. É importante, como fala, tudo que é segurança vem bem, né? E então eu quero pedir endosso em nome do Partido Progressista. Endosso concedido. Com a palavra aos vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Claudete. Parabéns, vereador Rodrigo, pela proposição e eu peço endosso dessa matéria. Com a palavra aos vereadores. Endosso concedido. Palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Roslene. O Partido Podemos pede o endosso da matéria, que é muito importante. Endosso concedido. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Daltro. Parabenizar o proponente, porque não vamos se alongar muito,
tudo que tange segurança é interessante. Então, se o pedido for atendido, todos nós sairemos ganhando, sairemos beneficiados. Em razão disso, eu peço o endosso da mesma. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Claudemar. Gostaria até de partilhar uma informação com os colegas, com as pessoas que nos assistem, de que do ano de 2017 para cá nós tivemos uma redução de 50% na quantidade dos homicídios, então é um número bastante expressivo. É resultado de melhoras na segurança pública, mas tudo que está bom ainda pode melhorar um pouco. Parabenizo pela moção e também peço endosso. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação a proposição apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Solicito a leitura da 4ª proposição apresentada. Proposição. O vereador da bancada do Partido dos Trabalhadores, PT, que apresente consente, requer, após os trâmites legais e regimentais, que seja enviada moção de congratulações à Associação Cultural Russa Volga do Brasil, de Campina das Missões, em alusão à Lei Estadual número 15.649/2021, que declarou nosso município como berço estadual da cultura russa do Rio Grande do Sul, assim como pelo ato solene de recebimento do referido título realizado junto ao Palácio Piratini no dia 8 de julho pretérito, o qual contou com a presença do governador do estado. Outro sim, solicita-se que os presentes votos de congratulação se estendam também ao Executivo Municipal de Campina das Missões e ao Governo do Estado. Campina das Missões, 9 de julho de 2021, assinado pelo vereador Teonésio Abraão Andrés. Está em discussão a proposição. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Teonésio. Eu fico muito feliz com toda a contribuição de todas as culturas para o nosso município. Desta feita, a cultura russa. Parabéns, hoje nós somos berço estadual da cultura russa no Rio Grande do Sul. Que título maravilhoso. É um reconhecimento a toda a caminhada dessa cultura, a toda a construção que essa cultura já contribuiu e que contribui, que certamente contribuirá para o nosso município. A Associação Cultural Russa Volga do Brasil está de parabéns e nós estamos juntos, felizes com esse título. Título concedido ao nosso município, junto ao Palácio do Estado do Rio Grande do Sul, Palácio Piratini, para que Campina das Missões possa, a partir de então, ter esse instrumento nas mãos e qualificar mais o reconhecimento a essa cultura russa. Parabéns a tantos e tantas dessa cultura e de outras culturas que valorizam a cultura co-irmã, que é a cultura russa. É considerada a maior colônia de descendentes russos do Estado. Nós temos o ícone na Igreja Católica Ortodoxa na Paca Sul, é uma referência e, a partir de então, eu quero acreditar que iremos incrementar e destacar ainda mais, talvez até como um potencial, e é um forte potencial turístico para o nosso município. Parabéns a todos, parabéns ao prefeito municipal, parabéns a todos que se envolvem e lutam pela cultura. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcelo. Parabenizar o colega vereador Teonésio pela proposição, e realmente é um fato importante, acho que é de suma importância também para o município, como mesmo já elencou, e nas suas palavras também, em nome do partido, então, como vice-líder da bancada do partido, eu peço endosso da matéria. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Claudemar. Declarar o município de Campina das Missões como o berço estadual da cultura russa, ela traz para o nosso município um belo nicho a ser explorado, o turismo. Muitos municípios aqui do estado, Santa Catarina, Paraná, enfim, em todos os estados,
possuem cidades pequenas e que vivem basicamente do turismo. Tive a felicidade de visitar Três Etilhas. Se alguém mais visitou, né, provavelmente vai partilhar das minhas palavras, e quem não visitou, recomendo que visite. É uma cidade que tem pouco mais de 5.000 habitantes e possui 7 hotéis de luxo para receber a todos os turistas. É algo impressionante. Então nós temos um belo nicho que pode ser explorado e que serve também, acredito que seja um momento marcante, inclusive para que as pessoas possam fazer as avaliações e pensar em meios para se explorar o turismo. Turismo rural, enfim, né, de diferentes formas que pode ser explorado. Temos um divisor de águas. Podemos explorar. Coletivamente, todos teríamos um ganho. Peço, moça. Endosso, desculpa. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ademir. Parabenizar o colega pela proposição e endossar as palavras dos colegas, já que se manifestaram, e pedir o endosso em nome do Partido Progressista. Com a palavra... Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Daltro. Conforme já foi bem justificado, e também em nome do PDT eu peço o endosso. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra. Com a palavra, vereadora Claudete. Parabéns pela proposição e peço endosso dela. Endosso concedido. Com a palavra aos vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra, vereadora Roslaine. O Partido Podemos pede o endosso da proposição. Endosso concedido. Com a palavra aos vereadores. Presidente, posso? Aproveitando, desculpe a empolgação, mas há algumas ideias turísticas bem interessantes para o nosso município e a gente sente assim de forma bem veemente a correspondência do nosso Poder Executivo na pessoa do prefeito em relação a isso. Temos uma ideia também em relação aos caminhos da gruta, né, que é em direção a Pacaçu. Então, quem sabe, nós podemos fazer duas coisas de turismo religioso e cultural religioso e que possam engrandecer, e o colega bem colocou, 3 Antilhas, é isso, colega? 3? 13 dias. 3 Antilhas, né? Então, vejam, se 3 Antilhas, que tem uma população equivalente à nossa, tem tudo aquilo ali em termos de turismo, por que nós não? Né? Temos a cultura alemã que fez ali em São Pedro do Butiá, uma coisa maravilhosa e que está atraindo turisticamente as pessoas. Por que nós em Campina não podemos fazer também? Muito obrigado, presidente. Com a palavra os vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Solicito a leitura da 5ª proposição apresentada. Proposição. O vereador da bancada do Partido dos Trabalhadores, PT, que apresente consente, requer, após os trâmites legais e regimentais, que seja oficializado ao Poder Executivo do município de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que, através do setor responsável, procedam à recuperação de trecho da estrada localizada na linha 1º de março, nas imediações da residência do senhor Roque Zimmermann e onde residia o senhor Alcindo Leubet, de tal maneira que garanta o escoamento de água diante de muita precipitação pluviométrica, evitando assim a interrupção do trânsito neste local, como hoje ocorre, conforme fotos anexas. Nesses termos, pedimos deferimento. Campina das Missões, em 9 de julho de 2021, assinado pelo vereador Teonésio Abraão Andrés. Está em discussão a proposição. Com a palavra aos vereadores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Teonésio. Colegas, vereadores, vereadoras, servidores da casa, as fotos que logo colocadas aí no anexo, é uma precipitação pequena que ocorreu. Existe ali uma ponte e a recuperação aí é em torno de 15 metros. Mas o maior problema é abrir para que a água flua e que ela possa criar o fluxo e não ser represada. No momento que nós tiramos essa represa da água,
A ponte mesmo que está aí, acredito que vai dar conta. É claro que o pessoal das obras vai estudar, né, a questão, mas é um serviço rápido, fácil, e principalmente na parte de baixo da ponte, fazer a limpeza, para que a água flua. É uma atividade simples, fácil de resolver e vai evitar com que aquele caminhão que passa lá, caminhão do leite, que se me falha a memória é que ele possa fluir a todos os momentos que ele precisar passar aí, né, nesse trechinho. É poucos metros que atrapalha bastante. São também moradores que se manifestam reclamando, e com certa razão, de há mais tempo, já que isso não estava sendo feito, e com certeza, pelo contexto criado, eu penso que essa proposição será aprovada pelos colegas e atendida pelo nosso Executivo. Obrigado, presidente. Com a palavra os vereadores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcelo. Parabenizar o colega vereador Teonésio pela proposição. Realmente a situação encontra-se um pouco crítica, conforme ilustra as imagens trazidas em anexo junto à matéria. Acho que seria de suma importância fazer essa realização do serviço, né? Já que sendo demanda de pouco tempo e pela importância da matéria, com certeza garantindo também a segurança e a trafegabilidade nesse ponto. Então, como vice-líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, eu peço endosso. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra os vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação a proposição apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Solicito a leitura da 6ª proposição apresentada. Proposição. O vereador que esta subscreve do Partido Social Liberal, PSL, requer nos termos regimentais e depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja oficializado ao Executivo Municipal de Campina das Missões solicitação que execute projeto e posterior execução de obras de melhoramento no cemitério municipal. Dentre o rol de ações, propõe-se que seja realizada a limpeza do interior do referido local, plantio de gramas e árvores, instalação de água e construção de banheiros. Campina das Missões, 9 de julho de 2021, assinado pelo vereador Claudemar Justa. Está em discussão a proposição. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Claudemar. Gostaria de tecer algumas palavras em relação a essa questão aí, principalmente em relação à perda de entes queridos. E vai chegar um momento que todos vamos perder, infelizmente. É a ordem natural da vida. Então é importante que essas pessoas, que a partir do momento que tiverem a perda deste ente, que eles tenham uma estrutura mínima que esteja à disposição da comunidade, dessas pessoas, para que elas possam então fazer a limpeza, para que elas possam ter um local para visitar, para matar a saudade do seu ente, e que seja algum lugar mais tranquilo. Um cemitério, a partir do momento que ele estiver com mato, com muito problema de poeira, principalmente por estar ao lado de uma estrada de chão, que ele não tiver água para fazer essa limpeza, se não tiver um banheiro, enfim, N situações, é complicado. Peço apoio dos colegas, porque realmente é um cemitério, ele é municipal. Então, o município faria, logicamente, um investimento que eu particularmente considero baixo para oferecer esta estrutura. Se tem alguns pontos que considero como sendo importantes: água para a limpeza dos túmulos, para a irrigação de flores, até porque, pelo que as pessoas me relataram, hoje, obrigatoriamente, ou elas levam água de casa, ou elas precisam buscar nos vizinhos do cemitério. Trabalhar o paisagismo, com a colocação de flores. O cemitério ele precisa ser, de certa forma, um ambiente de bastante leveza. Conciliando isso aí também árvores.
Passei por alguns lugares, até me chamou bastante atenção e acabei até buscando a informação do porquê. E em muitos lugares foi colocado o cipreste vela, que é mais alto. Ele tem as folhas bem juntas, o que dificulta bastante a entrada de pó. E também a instalação de um banheiro para sexo masculino, sexo feminino, aí para que as pessoas possam usar. Peço o apoio dos colegas. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo. Parabenizar o colega Claudemar por essa proposição e também lembrar que o embelezamento é muito importante e porque estava, infelizmente, um pouco abandonado aquele local lá e seria realmente muito necessário ter um banheiro, ter a água e já foi feito alguma coisa de encercamento lá para ter estar mais arrumado aquilo também, aquele espaço. E pela matéria, peço endosso pelo partido PSL. Endosso concedido. Com a palavra aos vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Teonésio. Bem colocado, vereador Claudemar. Necessidade de água, paisagismo, né? Sanitárias, árvores devidamente planejadas. E eu ia adendar a essas colocações ainda, colega, um acesso digno de respeito às famílias das pessoas que lá repousam. Então, de repente, dá uma ajeitada no acesso legal, para que as pessoas se sintam recepcionadas e valorizadas. As famílias dos entes queridos que estão ali possam se sentir valorizadas com o acesso apropriado a este local. Peço também, em nome do Partido dos Trabalhadores, o endosso. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Daltra. Parabenizar o proponente e dizer a vocês que eu já fiz algumas proposições alusivas a este assunto que está em pauta. Mas, infelizmente, não fui atendido. Espero que você seja, porque seguidamente a gente passa lá, e com perdão da palavra, um ditado popular, o Zé do Mato tomou conta. Não sei como está hoje, faz dias que eu não passei lá, mas com frequência aquilo lá não tinha nem de longe, não tinha feição de cemitério. Era um desrespeito às pessoas que lá repousam. Então, são pequenas ações, mas que podem significar muito. E em razão da importância desse pedido, eu peço o endosso do mesmo. Com a palavra as vereadoras. Endosso concedido só para passar um pouco em relação à questão das condições atuais do cemitério. Eu passo até com uma certa frequência pelo local e tenho percebido, até parabenizo o Valdir, enfim, toda a equipe da Secretaria de Obras, que hoje não está medindo esforços para conseguir fazer alguns ajustes. Então, a grama com certa frequência lá é cortada. Hoje realmente lá é cortado. Hoje nós não temos mais aquele mato, aquela condição que é triste, né? Nós já não temos mais e está sendo construída uma cerca ao redor do cemitério. Hoje já está em obras realmente, mas aquela velha imagem, aquela lá já não existe mais, né? Mas o endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ademir. Parabenizar o colega pela proposição, que é de importância, né, para os nossos entes queridos que ali estão. E, em nome do Partido Progressista, pedir o endosso. Endosso concedido. Com a palavra, as vereadoras. Palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Roslaine. A proposição do vereador Claudemar, ela sugere e pede o mínimo para um local como esse. E conforto, independente da hora, se é na hora de fazer um enterro ou na hora de visitar um ente querido,
é a palavra-chave, conforto, no mais amplo sentido da palavra. Conforto é o que as pessoas precisam nesse local. Parabéns pela proposição. O Partido Podemos pede endosso. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Ninguém querendo se manifestar. Quero cumprimentar o colega vereador Claudemar e desde já parabenizar pela proposição apresentada. Em outras oportunidades, que nem o colega vereador Daltro também já falou, já também apresentou proposições desse sentido. E agora, então, o colega Claudemar apresentou novamente a proposição, então, esse pedido do cemitério municipal. Como se fala em município, eu acho que até coisas que aconteceram que poderia também ser mudado. A questão, às vezes, das pessoas de baixa renda não terem condições de fazerem as suas carneiras para os seus entes queridos que falecem. Chegou até um ponto de nós estarmos abrindo as covas com reta escavadeira. E numa oportunidade, um dia, fui eu lá abrir. A gente não tem noção de tamanho, largura, comprimento. Abri muito fundo. E aí, quando estavam sepultando, não vou citar nomes, quando estavam sepultando a pessoa, meu telefone tocou. E aí, para mim, vim colocar terra por cima da pessoa. Lamentável, lamentável. E eu acabei negando, porque eu acho que jamais uma família queira ser enterrado por uma reta escavadeira. Jamais, Então, só essa partezinha ali, de repente, já que o colega colocou a proposição, de repente leva essa informação e de repente o município veja alguma questão sobre isso, sobre esse sentido, para que não se repita mais esses tipos de coisa. Então, mais uma vez quero parabenizar pela proposição apresentada. A tua ideia ela será levada, mas concedido. Ninguém mais querendo então se manifestar, coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado então por 8 votos. Solicito a leitura da 7ª proposição apresentada. Proposição. O vereador que esta subscreve requer nos termos regimentais e depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja enviada correspondência ao Executivo Municipal de Campina das Missões para que o mesmo gestione junto às instâncias superiores da Corsã, pleiteando para que a mesma estude a viabilidade de proceder à captação de água em outro ponto do rio Tumurupará, levando em consideração a qualidade da água captada, ou ainda que avalie a possibilidade de captar a água junto ao rio Comandaí para posterior tratamento na estação já existente nesta cidade. Propõe-se também que a presente gestão de providências a ser remetida pelo Executivo Municipal para a Corsã agregue ainda a solicitação de viabilidade de abertura de novos poços artesianos para a possibilidade a extração de água por meio desses, desde que comprovada a qualidade da água. Campina das Missões, 9 de julho de 2021, assinado pelo vereador Claudemar Justa. Está em discussão a proposição. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Claudemar. Como é de conhecimento de todos, a água é um dos pilares da qualidade de vida, considerando principalmente que quanto maior for a qualidade desta, mais saudáveis também nós somos. Logicamente dependemos de uma série de variáveis, como por exemplo atividade física, noites bem dormidas, dietas equilibradas, enfim, N situações, mas principalmente a água.
sem comer, passamos por alguns dias. Talvez o estômago pode até roncar por algumas vezes. Mas sem água, de 3 a 5 dias, o organismo ele se entrega. A pessoa vai dessa para outra. O rio Pessegueiro do Moro-Pará, conhecido de todos nós, e que não está longe dos fundos do terreno da nossa mãe, eu lembro, quando eu era piazote, do quanto que nós passávamos nele. Pescaria, banho, muitas brincadeiras, e como era bonito, e como a água era limpa, e como tinha volume d'água. Mas, porém, em situações nós tivemos mudanças ao longo destes últimos anos. Redução do volume. No período de maior escassez d'água, esta fica com uma coloração esverdeada. Nesse mesmo período, o rio praticamente ele é quase que fechado, correndo um volume mínimo para manter vida para baixo, do ponto de captação. Então, essa proposição ela tem por objetivo que o Executivo solicite junto à Corsan a viabilidade de novos pontos de captação d'água, para que nós possamos ter mais qualidade no que bebemos. Hoje, se for olhar uma conta de água, ali aparece sem coliformes, aparecem sem produtos químicos, enfim, de boa qualidade. Mas temos que pensar também no futuro. Eu tenho acompanhado bastante redes sociais, internet, e em muitos se fala sobre uma crise hídrica, não só no Brasil, mas mundial. Reservatórios secando, rios secando, e não podemos, com toda certeza, nós não podemos esperar chegar esse momento para daí pensar no que deve ser feito. Precisamos nos antecipar. Segundo informações extraoficiais, em alguns momentos do dia, ou mais precisamente a partir das 18 horas, a água é captada de um poço. Mas é uma informação extraoficial. Então, seria interessante que fosse feito esse estudo de viabilidade de um novo ponto, de um rio, lago, enfim, né, que tivesse qualidade d'água e que tivesse volume o suficiente para que nós possamos ter esta bebida tão importante, que ela fosse de qualidade. Peço o apoio de todos, considero como sendo uma proposição importante, para que nós possamos gozar de muita saúde ao longo desses longos anos que ainda vamos viver, e principalmente para as gerações futuras. Obrigado. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcelo. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, aproveitar e parabenizar ao vereador Claudemar pela proposição, que ora sugere que é de suma importância, e é sim, com certeza. É de suma importância e precisamos nós começar a preocupar. Porque no último verão, como você mesmo falou, nas justificativas, o volume de água do nosso rio Pessegueiro do Moro-Pará, ele diminui bastante. Então, quem passa ali na ponte de acesso à Vila Kennedy, pode observar nitidamente que a passagem de água ali escoa 1 metro de largura, muitas vezes, no alto do verão, às vezes até nem isso. Então, é crítico a situação, e acredito que a qualidade da água captada, sim, também justifica esse pedido, mas eu acho que principalmente a quantidade da água. Como mesmo falou,
da crise hídrica. Estamos vendo isso diariamente, inclusive nessa época do ano, diariamente noticiários desta crise hídrica, e torna-se sempre pior a cada ano. Então, ambientalmente está sendo muito agredido os nossos leitos dos rios, e também por questões climáticas, ultimamente estamos sofrendo bastante. Acredito que seria de suma importância a indicação ali já feita, a captação, estudar a captação junto ao rio Comundaí, que é um rio com volume um pouco mais expressivo que o nosso Tumuru-Pará, claro, podendo ter as duas opções, né? E também de poços artesianos que possam ser utilizados, e se existe no município ainda algum que não esteja reativado, que já estava sendo utilizado, não sei se existe no município ainda algum poço, pode ser levado em consideração e feito um levantamento também, para que possa ser utilizado. Suma importância a matéria, parabenizo novamente o colega vereador, e esperamos que tenhamos êxito para essa matéria. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Teonésio. Endossar o que os colegas já disseram, vereador Claudemar, vereador Marcelo, e dizer que sobre água a gente poderia conversar aí o dia todo, e né, muito mais do que isso, inclusive. Em nome do Partido dos Trabalhadores, peço endosso. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Daltro. Nós discutimos e aprovamos nessa casa essa noite uma proposição alusiva à segurança e agora uma saúde, e as duas coisas são salutares, tanto a segurança como da saúde. Não adianta você ter segurança e não ter saúde, ou ter saúde e não ter segurança. As duas se identificam. Então, em razão da importância da matéria, eu peço o endosso da mesma. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ademir. Parabenizar a colega pela proposição e pela importância da matéria, que pediu endosso em nome do Partido Progressista. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo. Parabenizar o colega Claudemar pela proposição, pela importância da matéria. Peço o endosso do Partido PSL. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Roslaine. A proposição é muito importante, e já foi falado muito sobre isso, não há necessidade de tecer mais comentários. O Partido Podemos pede o endosso da matéria pela importância dela. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação a proposição apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 26 de julho de 2021, às 19 horas. Está encerrada a sessão.